Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria. Pessoal, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho, dê um like, compartilhe esses vídeos com mais pessoas, né? Porque Deus ele quer falar conosco. Deus quer nos direcionar nesses tempos, né? Hoje nós vamos partilhar um pouquinho. É uma pergunta, né? O que Deus procura? O que Deus está procurando na terra? Então eu quero convidar você a pegar a sua palavra, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Tenho procurado entre eles alguém que construísse um muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. Palavras do Senhor, graças a Deus. Essa palavra da época do profeta Ezequiel, ela se faz atual. O que Deus está procurando na terra? A palavra vai dizer que Deus estava procurando na terra alguém que se colocasse na brecha, em favor da terra. O que Deus está procurando? Intercessores. Alguém que se detivesse diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. Deus está procurando nesse tempo, mais do que em qualquer outro tempo da história da igreja, da história da humanidade, alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque na intercessão em favor da terra. Quando alguém nos faz um pedido de oração, quando a gente sente necessidade de algo, a gente sempre intercede pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela nossa família, e isso é importantíssimo. Mas a intercessão que Deus procura hoje, que intercessão que é? A intercessão profética. Né? O que é uma intercessão profética? Intercessão profética é interceder de acordo com o coração de Jesus. É interceder de acordo com aquilo que Deus quer. Interceder de acordo com aquilo que sai do coração de Deus. O intercessor profético é aquele que está sempre na brecha e na escuta, pedindo a direção de Deus e perguntando a Deus por qual motivo Ele quer que nós intercedamos. Pode ver que aqui no livro do profeta Ezequiel, o Senhor colocou a intenção, alguém que intercedesse pela terra para que ele não destruísse, para que a terra não fosse destruída. E nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos ser esses intercessores proféticos. A nossa intercessão ela precisa ser profética. Porque precisamos interceder nos planos de Deus. Porque o demônio está agindo, executando os planos dele. Nós precisamos interceder nos planos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer. Por isso que nós precisamos perguntar a Deus qual é o motivo da nossa intercessão. Nós precisamos perguntar ao Senhor qual é o motivo da nossa intercessão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muitas lutas, e nós precisamos mais do que nunca de intercessores. A gente vai ver no livro do Êxodo, capítulo 17, de 8 a 16, que quando o povo de Deus foi para a luta contra Amaleque, Moisés subiu ao monte para orar. Quando Moisés levantava os braços, o povo de Deus vencia. Quando Moisés abaixava os braços, o povo de Deus perdia. Arão e Hur sustentou o braço de Moisés sobre as pedras, a fim de que Moisés permaneceu toda a noite em oração e intercessão, com os braços levantados, a ponto de que o povo de Deus venceu aquela batalha. Não sobrou nada do exército de Amaleque. Hoje, nós precisamos dessas pessoas que vão para a guerra, dessas pessoas que vão para a luta, que vão para frente, que enfrentam o sistema, que enfrentam as coisas deste mundo. Mas nós precisamos também desses intercessores. Nós precisamos de pessoas que estejam na brecha. Nós precisamos de pessoas que exerçam a intercessão profética. Deus está procurando alguém que interceda profeticamente, de acordo com a vontade de Deus. Alguém que vai para a intercessão. Alguém que vai orar e que pergunta ao Senhor, o que tu queres que nós oremos? Essa é a nossa intercessão. Intercessão profética é quando Deus revela a sua vontade. Existe uma história na Índia, quando um grupo de intercessores estava intercedendo. Eles tiveram uma visão de um tornado, de um furacão.
E eles começaram a interceder por aquilo, porque Deus revelou algo. Aquela era a vontade de Deus. E eles começaram a interceder. 3 dias depois, o noticiário anunciou que estava vindo um furacão em alto mar. E que em 3 dias chegariam à terra, chegaria ao país, chegaria à costa da Índia. A ventos de mais de 240 km por hora. Aquele povo, eles entraram em intercessão. No outro dia anunciou que os ventos caíram para 180. E eles continuaram em intercessão. No outro dia o noticiário deu que os ventos caíram para 80 km por hora. E eles continuaram em intercessão, e no outro dia deram a notícia que os ventos, que o tornado, o furacão acabou. Estava a 8 km por hora. E isso nunca na história tinha acontecido, um tornado ou um furacão se desfazer em alto mar. Essa é a intercessão profética. Essa é a força da oração. Mais do que nunca, nesse tempo, Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que intercedam profeticamente, pessoas que intercedam não somente segundo a sua necessidade, não somente segundo a sua vontade, mas pessoas que intercedam segundo a vontade de Deus, pessoas que estejam na oração, que estejam na brecha, que estejam na escuta, porque precisam estar em escuta, pessoas que sejam profetas. Deus procura eu e você. E vamos pedir essa graça a Deus, que nós possamos nos levantar. Espírito Santo, suscita no coração do nosso povo intercessores proféticos. Que o Espírito de Deus possa levantar esse dia de hoje pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que intercedam.